Graça e paz, meus irmãos. Graça e paz, meus irmãos. Nem parece jovem, pô. Estão desanimados. Vamos abrir a palavra de Deus nesse tesouro que é a epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 4. Romanos 4, a porção que nós iremos estudar nessa noite, vai dos versos 1 até o 8. Eu farei uma primeira leitura do texto. O apóstolo Paulo escreve assim: Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Até aqui a leitura da palavra. Vamos orar, meus irmãos? Pai querido, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos concede de mais uma vez nos reunirmos aqui em torno da Tua palavra, que é viva e eficaz. Te agradeço, Pai, por cada um que o Senhor trouxe até aqui, por cada jovem que o Senhor trouxe até aqui num sábado à noite. Por si só já é um verdadeiro milagre. Nós te pedimos agora que nesse tempo que teremos aqui, o Senhor nos visite essa assembleia, Pai, pelo Teu Santo Espírito, e instrui-nos na Tua palavra, edifica a Tua igreja, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém. O islamismo tem 1 bilhão e 900 milhões de adeptos. O catolicismo tem 1 bilhão e 400 milhões. O hinduísmo, 1,2 bilhões. E o budismo, 500 milhões de adeptos. A fonte aqui é a internet, então não sei se os dados são exatamente precisos ou não, mas o fato é que essas são as principais religiões do mundo. E o que todas elas têm em comum? Essas religiões que somadas agrupam 5 bilhões de pessoas no mundo. O que essas religiões têm em comum? É que em todas elas, a salvação do homem passa pelo seu esforço. Há mérito humano na salvação, segundo a doutrina dessas religiões. Aliás, a própria palavra religião, ela tem a sua origem no latim, religare. Fica fácil da gente entender. O que significa religião? É a vã tentativa do homem religar-se a Deus, por meio do seu esforço, por meio das suas obras, por meio do seu comportamento, por meio daquilo que ele faz. Isso é a religião. E em que, meus irmãos, o Evangelho difere da religião? O que faz o Evangelho ser diferente de todas as religiões? Exatamente o meio de salvação. No Evangelho, diferente da religião, o meio de salvação não é o mérito humano, mas a graça de Deus. Evangelho e religião parecem, num primeiro momento, parecem as coisas muito parecidas, porém, são completamente opostos entre si. Na religião, o homem
conquista a sua salvação. No Evangelho, Deus é quem salva o homem. Na religião, o homem sobe. No Evangelho, Deus desce na pessoa do seu Filho para buscar o que se havia perdido. Na religião, o homem mesmo se justifica diante de Deus, ao passo que no Evangelho é Deus quem justifica o ímpio. Na religião, o que nós vemos é a justiça humana. No Evangelho, o que nós vemos é a justiça de Deus. Em resumo, no Evangelho de Jesus Cristo, a salvação do pecador acontece quando ele é justificado por meio da fé, independentemente das obras, mediante a sua união com o Redentor que é Cristo Jesus. Essa é a salvação no Evangelho. A justificação pela fé, mediante a união do pecador com Cristo Jesus. Qual que é o contexto em que nós estamos aqui na nossa caminhada no livro de Romanos? Nós entramos agora no capítulo 4. O que nós já vimos até agora? Nós vimos no capítulo 1, basicamente é um assunto principal, capítulo 1, a pecaminosidade dos gentios. Quem são os gentios? É o povo que não era Israel. Isso é chamado na Bíblia de gentios. Todas as nações que não eram israelitas eram consideradas gentios, as nações estrangeiras. E o que Paulo faz no primeiro capítulo? Ele aponta a pecaminosidade dos gentios. Tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, é o que ele diz lá no capítulo 1. No capítulo 2, ele aponta daí a pecaminosidade dos judeus, dizendo que os judeus, embora tivessem a lei de Deus, eles não a cumpriam, embora achassem que cumprissem. O capítulo 2 deixa muito clara a pecaminosidade dos judeus, e Paulo diz que os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei, esses hão de ser justificados. Aí, antes de entrar no 3, eu gostaria de destacar, fazer um pequeno resumo para os irmãos, acerca da manifestação do pecado. O pecado ele pode se manifestar de duas maneiras diferentes, a grosso modo. Ele pode se manifestar da maneira como os gentios o manifestavam. Como que os gentios viviam? Eles viviam como se Deus não existisse. Tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como tal. O gentio, ele vive como se Deus não existisse. A gente chama isso de libertinagem. Eu vivo do meu jeito e é isso aí. Essa é uma manifestação, uma forma do pecado se manifestar, a libertinagem. Mas há uma outra forma, que exteriormente é muito diferente, que é a religiosidade. O religioso, ou o judeu, aqui no caso de Romanos, ele cria que Deus existia. Porém, ele considerava-se suficientemente justo para ser salvo por Deus. O nome disso é autoconfiança, ou religiosidade, orgulho meritório. Então o pecado ele pode se manifestar dessas duas maneiras extremas. Agora, é fato, tanto um quanto o outro estão mortos em delitos e pecados, tanto um quanto o outro carece de salvação. Paulo entra daí no capítulo 3 falando isso que eu acabei de dizer, que a pecaminosidade ela é universal. Seja judeu, seja gentil, seja religioso, seja libertino, o fato é que a humanidade inteira está em pecado. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, ele diz. E no próprio capítulo 3, Paulo apresenta então o único meio de salvação. Da mesma maneira que a pecaminosidade é universal, assim também
A salvação, o meio de salvação é universal. Há um só jeito das pessoas serem salvas no mundo inteiro. E é por meio da justificação pela fé em Cristo Jesus. Somente pela fé, seja judeu, seja gentil. E aí, eu na semana passada, quem esteve aqui semana passada, levanta a mão alta, por favor. Beleza, quase todos, muito bom. Na semana passada, o Guilherme trouxe a exposição do capítulo 3, do 21 ao 31, que muitos consideram o texto mais rico da Bíblia, o texto mais importante da Bíblia. E de fato é um texto riquíssimo e maravilhoso. Como vocês já ouviram na semana passada, eu vou convidá-los a apenas fazermos uma leitura nele. Eu vou fazendo algumas pontuações aqui, porque aqui, eu não vou ler todo o texto, só do 21 ao 26, tá? Paulo vai explicar a justificação pela fé. E ele diz assim, ali a partir do 23, ele diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, a universalidade do pecado ele está trazendo aqui. 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Aqui ele fala gratuitamente por sua graça. É grátis de graça, ele está dizendo. É duplamente grátis, né? Não há pagamento humano. Não há. E ele segue dizendo que, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante o quê? A redenção que há em Cristo Jesus. Em Cristo, não em mim. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé. Preste atenção. É o sangue de Cristo que propicia a ira de Deus, não o meu esforço. Propiciar é aplacar a ira. Deus odeia o pecado. Ele tem uma ira tremenda contra o pecado. Ele abomina, ele odeia o pecado. E só há uma maneira dessa ira que ele tem contra o pecado ser aplacada. É o que nós acabamos de ler, é o sangue de Cristo. E ele segue dizendo: para manifestar a sua justiça, não a minha, né? Por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Até Cristo morrer, muitos e muitos pecados do povo de Deus foram cometidos. Muitos. E nós vamos ver alguns aqui no nosso texto, mais para frente. E Deus não puniu aquele pecado. Por que Deus tolerou tanto pecado do seu povo no passado? Resposta, versículo 26. Porque Ele tinha em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. Ele manifestou a sua justiça lá na cruz, queridos. Lá na cruz ele manifestou a sua justiça, condenando o pecado. Só que ele condenou em Cristo. E com que finalidade ele fez isso? Para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Ele fez isso para ser justo, por um lado, e também o justificador daquele que tem fé. Não é um perdão barato. Ele pega o pecado, não é que o pecador pecou e ele chega assim, ó, está perdoado. Faz de conta que não aconteceu. Isso não é justiça. Isso não é ser justo. Se um juiz amoroso, bondoso, simplesmente faz isso, ignora e não pune o pecado, esse juiz ele pode ser amoroso, pode ser gracioso, mas ele não é justo. Então, Deus, ele é o justo e o justificador. Ele não apenas nos perdoou, ele puniu o pecado. Só que essa punição foi lá na cruz, em Cristo Jesus. Ele é o justo e o justificador de todo aquele que tem fé em Jesus. E aí, no versículo 28, é um resumo, é a conclusão dele, de todo esse ensino da justificação pela fé. E aí eu convido a igreja a ler junto comigo, verso 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Esse é o resumo. O homem é justificado pela fé, independentemente das obras. Então, nesse texto que nós acabamos de recapitular em poucos minutos, ele explica a justificação pela fé. E agora, no nosso texto, o que ele faz? Ele ilustra. Ele escolhe um exemplo de um homem chamado Abraão. E ele vai demonstrar pela vida de Abraão que ele, o próprio Abraão, foi justificado pela fé e não por obras.
Em outras palavras, o que ele está querendo, pegando esse nome, Abraão, ele está demonstrando que isso não é nenhuma novidade. O Antigo Testamento já ensinava justamente isso, a justificação pela fé. E que os judeus estavam equivocados. Então Paulo agora usa a própria Escritura, a própria Bíblia, tentando corrigir os judeus que tinham esse entendimento equivocado. Abraão era o pai da nação de Israel. E ele era, dentro daquela nação, o maior padrão de justiça que eles conheciam. Muito reverenciado. Então, se o maior não fora justificado por obras, quanto menos os pica-fumo, né? Esse é o ponto dele. Se ele foi justificado por fé, assim importa que todos também sejam, mediante a fé. E aí agora nós entramos no nosso texto, versículo 1 diz assim: que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Ele fala nosso, porque ele é inteligente. Uma vez que ele vai objetar os judeus, ele mesmo sendo um judeu, ele se coloca entre eles, né? Ele apela para a descendência, da qual eles tanto se orgulhavam, descendência sanguínea. Ele apela também para a reverência que eles tinham para com Abraão, a fim de convencê-los mais fortemente dos seus argumentos. E aí ele, no versículo 2 e 3, ele diz assim: porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? O que está escrito na Bíblia? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão creu em Deus e por isso ele foi considerado justo. Isso lhe foi imputado para a justiça. Essa citação de Paulo é uma citação de Gênesis 15, 6. Eu convido você a abrir comigo lá, fazendo um favor. Gênesis 15. Não sei se todos aqui estão familiarizados com a história de Abraão. A história desse homem, o pai da nação de Israel, é contada na Bíblia, no livro de Gênesis, do capítulo 12 até o 25. Tá? Abre no 12 aí, para você ver o chamado dele. Gênesis 12. Gênesis 12, esse aqui, vou ler do verso 1 ao 3, é quando Deus chama Abraão pela primeira vez, tá? E, ora, disse o Senhor a Abraão, Abrão ainda era o nome dele: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti eu farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Só para vocês entenderem aqui, Abraão, nesse dia aqui, ele tinha 75 anos de idade, e ele não tinha filhos ainda. E Deus fala duas coisas aqui muito importantes. Ele fala assim: olha, eu vou fazer de você uma grande nação. Em outras palavras, ele está dizendo assim: você vai ter filho e muito. Então é uma primeira coisa que ele fala. E outra coisa que ele fala assim: em ti serão benditas todas as nações da terra. Ele está dizendo assim: da tua descendência vai vir aquele que vai abençoar todos os povos da terra. Essa foi então o chamado de Abraão. Não era nem o texto que a gente queria, mas agora vamos para o nosso texto. Avança 3 capítulos, vai para o Gênesis 15. Aqui em Gênesis 15, eu vou ler do 3 até o 6, tá? Porque o versículo 6 é o que o Paulo usou lá, na citação. Só dando o contexto aqui. O Abraão aqui já estava com 86 anos. O Senhor tinha chamado ele pela primeira vez com 75, dizendo aquelas promessas. Agora, 11 anos se passaram e ele continua sem filhos. E está mais velho. E a esposa dele, estéril. Ele continua sem filhos. E o Senhor o chama novamente, ele fala com Abrão e ele reafirma a promessa. Olha ali, versículo 3. Disse mais Abrão. Abrão aqui está conversando com Deus, tá? A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro.
Está reclamando, né? Olha, eu vou ter que deixar toda a minha herança. E Abraão era riquíssimo, tá? Vou ter que deixar para o meu servo aqui, porque eu não tenho filho, o Senhor não me deu até hoje. Verso 4. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Em outras palavras, tu terás um filho. Você vai gerar um filho, Abraão. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. E aí verso 6. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Deus promete mais uma vez um filho. E o Isaac, depois você pode ler na sua casa, ele levou ainda mais 14 anos para nascer. Ele nasceu quando Abraão estava com 100, aqui ele está com 86. Mas, embora o nascimento ainda fosse lá para frente, Abraão creu em Deus, acerca da vinda do filho da promessa. E esse filho da promessa, no contexto imediato, era Isaac. Mas, num contexto maior, era o próprio Cristo, em quem seriam benditas todas as famílias da terra. Ele creu. E isso lhe foi imputado para a justiça, isto é, ele foi considerado justo diante de Deus, uma vez por todas. E um detalhe, isso aqui tudo aconteceu 430 anos antes de chegar a lei. Os judeus que acreditavam que a justificação era por causa da lei, Paulo está mostrando que o Abraão foi justificado 430 anos antes sequer de existir lei. Estão entendendo o ponto de Paulo? Voltando lá para o nosso texto, pode voltar para o Romanos. O termo imputado, meus irmãos. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Essa expressão imputado, o verbo original aqui é logizomai, que é uma expressão da contabilidade. É uma expressão contábil, financeira, de crédito. É como ser creditado em. E esse mesmo verbo, de maneiras com traduções diferentes, ele aparece 11 vezes só nesse capítulo. Imputado, creditado, considerado. É quando algo que é alheio a você é creditado a você. Quando alguém faz um Pix para você, Pedro, eles imputam um valor na sua conta, certo? E é isso que aconteceu com Abraão quando ele creu. A justiça de Deus lhe foi imputada, ele mesmo não tinha nenhuma, mas lhe foi imputada a justiça. E meus irmãos, a Bíblia diz, a minha Bíblia diz, em 2 Coríntios 5, 21, que aquele que não conheceu o pecado, Jesus Cristo, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Nesse pequeno versículo eu falei de duas imputações, não sei se você captou. Imputado é quando algo alheio é colocado na sua conta. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus Cristo, o homem perfeito que nunca pecou, Deus o fez pecado por nós. Ele pegou o seu pecado, Gabriel, o meu pecado e de todo aquele que crê, e imputou a Jesus Cristo. Para quê? Para que nele, nós os que cremos, fôssemos feitos justiça de Deus. A dupla imputação. O pecado do miserável colocado em Cristo e a justiça do bendito aplicada ao pecador, mediante a fé. Aquele que crê foi unido a Cristo na sua obra da cruz, na sua morte, na sua ressurreição. Todo aquele que crê usufrui dessa dupla imputação. Abraão creu, meus irmãos. Embora a obra de Cristo na cruz ainda não tivesse se concretizado no tempo e no espaço, ele creu na promessa. Ele creu, e isso lhe foi imputado para a justiça. E ele recebeu uma justiça que não era dele. Por isso, Paulo diz ali no versículo 2, que ele não tinha do que se gloriar. Não há mérito algum na salvação de Abraão, e não há mérito algum na salvação de ninguém. Não há do que se gloriar.
Nem mesmo, meus irmãos, a nossa fé é motivo de nos gloriarmos, porque nem mesmo a nossa fé é nossa. A Bíblia diz, Jubiga, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Até a fé é um dom. Não há como se gloriar. E veja, o pecador não se torna justo, ele não é justificado porque creu. Muitos entendem assim, os arminianos, por exemplo. Daí, nesse caso, a própria fé é uma obra. Não, nós não cremos assim. Ele é justificado mediante a união dele com Cristo, na sua morte, na sua ressurreição. E a fé é apenas o veículo que Deus usa para aplicar essa obra a nós, miseráveis pecadores. De modo que a fé é um produto da salvação e não um meio dela. Entendem? Uma vez eu ouvi uma expressão que eu concordei e eu a repito. Uma salvação onde Deus faz 99% da obra e eu faço 1%, é uma salvação 100% falsa. A salvação é 100% pela graça e é Deus que opera 100%. Nós não fazemos nada para a salvação. Nós somos apenas alvo da sua graça e da sua misericórdia, de modo que nenhum redimido tem de que se gloriar. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída, Paulo disse no capítulo anterior. Onde o orgulho? Não tem como ter. Se nós somos orgulhosos, alguma coisa está errada, queridos irmãos. Longe de mim o gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo, Paulo fala, lá em Gálatas. E aí ele fala, olha interessante a frase que ele usa no verso 4 e 5. Ele diz assim, ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida, né? Alguém trabalha para você, você trabalha para alguém o mês inteiro, aí na hora de te pagar, o teu patrão chega assim, olha cara, sou muito gentil, vou fazer um favorzão para você, ó, tô aqui o seu salário. Isso é dívida, salário é dívida. E Paulo está dizendo assim, ora, ao que trabalha, salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Ele está fazendo aqui um contraste muito claro. O que trabalha e o que não trabalha, porém crê. O contraste entre a religião das obras e o evangelho da graça. O que trabalha ele merece um salário. O que não trabalha, porém crê, ele recebe um favor imerecido. É muito claro o que ele está dizendo aqui. E tem uma frase que ele usa, 2 capítulos para frente, não precisa abrir, mas que é a mesma informação com outras palavras. Ele diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se tem uma coisa que nós merecemos, é o nosso salário, o salário do pecado. Se tem alguma coisa que Deus deve para nós, e Ele deve, é a morte, meus irmãos. Porque o salário do pecado é a morte, e eu e você só sabemos pecar. Nós nascemos em pecado. E o favor imerecido é a vida eterna em Cristo Jesus. Deus não deve nada a ninguém, senão a condenação, mas Ele se agrada de nos dar favor imerecido a todo aquele que crê. E aqui é interessante essa frase que ele diz assim, ao que não trabalha, porém crê, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Em outras palavras, o que ele está dizendo é o seguinte, aquele que não se esforça, só porque creu, ele está salvo. E aí existe uma turma, chamadas antinomianistas, que o pensamento deles é assim, então é assim, é só crer e está beleza, então não preciso fazer nada, esse pensamento é o pensamento, como eu disse, antinomiano, é o pensamento anti-lei, é a graça barata. E esse pensamento, já que não precisa trabalhar e eu só crer, então vou para a galera. Tiago combate esse pensamento, e o Tiago usa exatamente o mesmo versículo que Paulo usou, de Abraão, lá em Gênesis 15, e ao combater esse antinomianismo, o Tiago, sem querer, né, ele não é que ele produziu, mas gerou na igreja uma das maiores controvérsias da história da igreja.
Porque Paulo pega esse texto de Gênesis 15 e ele fala justificação pela fé. O Tiago, nós vamos dar uma olhada lá, ele pega o mesmo texto e ele fala assim, olha, justificação sem obras, tem que ter obras. E aí parece contraditório. Abre lá em Tiago, abre a sua Bíblia em Tiago. Tiago capítulo 2. Tiago 2. Quer ver? Olha lá no verso 22 e 23, olha só. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras, com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E ao 23, e se cumpriu a escritura pela qual diz, ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Está vendo o mesmo versículo lá de Gênesis 15? E olha o que ele diz, e foi chamado amigo de Deus, verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Ué, então achamos aqui uma contradição na Bíblia. Como é que a gente resolve isso? É muito simples. Basta a gente entender Efésios 2:8, que vocês já conhecem de cabeça. Lá em Efésios 2, de 8 a 10, diz assim: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, né? Então é pela fé, é pela graça, não de obras, para que ninguém se glorie. Aí o 10 é maravilhoso. Pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O que isso está dizendo? O que esse texto nos ensina? Que a salvação não é pelas obras, mas a verdadeira salvação produz boas obras, e muitas. Esse é o ponto. Esse é o ponto. O que o Tiago está fazendo, ele está combatendo a mera profissão de fé. Ah, eu creio, e eu vivo daquele jeito. Esse não creu de fato. Lê comigo, a partir do 14, é em Tiago mesmo. Eu vou ler do 14 ao 24, para vocês verem, vocês vão entender o que eu estou dizendo. O que o Tiago está fazendo. Ele diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Aqui, isso é chave para a gente entender. Qual é o proveito se alguém diz que tem fé? Esse é o ponto. Ele diz que tem fé, ele professa a fé, ele diz que crê, mas ele não tem obras. É isso que Tiago, aqui a gente entende todo o raciocínio de Tiago, e resolve um negócio que faz 2000 anos que a igreja está brigando. Não é tão complicado, irmãos, não é complicado. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer um dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Está vendo? É uma questão de fala. O cara está com problema, o irmão está com problema, você fala assim, vai lá, Deus te abençoe. Né? O cara está com frio, você fala assim, vai lá, se aquece. E você não dá a roupa para o cara? O cara está com fome, e você fala, vai lá, cara, pode se saciar. Só que você não dá a comida. É uma questão de falar até papagaio fala. Esse é o ponto de Tiago. O que adianta alguém falar que tem fé, se ele não demonstra isso pela sua vida? Assim também a fé, verso 17, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Então tá, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo ao homem insensato de que a fé sem obras é inoperante? E aí ele pega aqui o Abraão. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Aqui, então, o que Tiago está fazendo?
Ele está dizendo o seguinte: olha, o Abraão, ele creu em Deus, isso foi imputado para a justiça. Só que ele demonstrou isso pela fé. Pelas obras, perdão. Quando ele oferece o Isaque, ele demonstrou que de fato ele cria. Essa foi uma demonstração. E só para vocês entenderem, a citação de que ele creu em Deus e isso foi imputado para a justiça, foi em Gênesis 15. Agora, quando ele oferece o Isaque, é em Gênesis 22, foi muitos anos depois. O que o Tiago está dizendo é que Abraão creu de tal maneira, ele se entregou de tal maneira ao Senhor, que ele passou a obedecê-lo de todo o coração. Falar que tem fé é uma coisa, crer de fato é outra. Tem um irmão, esqueci o nome dele, que era um evangelista, e uma vez ele estava dando pregando o evangelho para uma turma assim, e aí ele aponta para uma cadeira e fala com o rapaz: você crê que aquela cadeira pode te sustentar, ela aguenta teu peso? O cara olhou: eu aguento, eu acredito que sim, ela parece ser bem forte, bem reforçada. Então você crê que ela te sustenta? Creio sim. Mas ela está te sustentando agora? O cara falou: não. Mas por que ela não está te sustentando agora? Porque eu não estou sentado nela. Da mesma maneira, tem muitas pessoas que acreditam que Jesus pode salvar, mas não estão de fato salvos por Ele. Entende? Professar a fé é uma coisa, crer de fato é outra. Esse é o ponto. É isso que o Tiago está trazendo aqui, que a verdadeira fé, aquela que Abraão teve, essa produz fruto, essa transforma a pessoa. O pecador que de fato creu, ele descansa na salvação, ele encontra o descanso. O Sproul tem uma frase muito legal, ele diz assim: a justificação é só por fé, mas não é por fé que é só. Entenderam? A justificação é somente por fé, é só por fé, mas não é por uma fé que é só fé. Porque a verdadeira fé, ela vai produzir fruto. Ok? Podemos voltar para o nosso texto de Romanos 4. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Portanto, essa fala de Paulo aqui não se trata de um estímulo à indolência, de um estímulo a ficar tranquilo sem fazer, não é isso que ele está fazendo. É uma crítica à autoconfiança dos religiosos. É uma crítica à meritocracia humana, que acha que por aquilo que faz vai merecer algum favor de Deus. É isso que ele está fazendo. E agora, ele vai avançar para os 3 versículos finais do nosso texto. Ele vai trazer um outro exemplo. Depois de ter usado Abraão, o pai da nação de Israel, ele agora pega Davi, o maior rei de Israel, depois de Jesus Cristo. Ele vai pegar esse grande exemplo como um exemplo de alguém que não trabalhou, mas creu e foi justificado. Um exemplo muito relevante também do Antigo Testamento. E do 6 ao 8 ele diz assim: e é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente das obras. Aqui, irmãos, vou fazer uma pequena pausa. Quem é o homem bem-aventurado segundo Davi? Nós acabamos de ler. É aquele a quem Deus atribui justiça, independentemente das obras. Nós acabamos de ler, é muito claro. Esse é feliz, esse é bem-aventurado, aquele que é considerado por Deus justo de uma vez por todas. E aí, 7 e 8 é uma citação do Salmo 32. Na sua Bíblia provavelmente deve estar até um parágrafo de ladinho ou com uma letra diferente, porque é uma citação de um salmo. E aí é o salmo que o Davi escreveu, que diz assim: bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Como eu disse, esses 2 versículos que nós lemos, eles são o Salmo 32, versículo 1 e 2. Eu não sei se você conhece a história do Salmo 32. Alguém conhece a história? Como é que ele foi escrito? Alguém sabe? Não? Ninguém? Vou contar para vocês. Vocês já ouviram também a história do Davi com Batseba?
Quem já conhece? Levanta a mão aí. Ok. É uma história... Ela é muito... Não vou dizer que é bonita, né? Ela é horrenda. Mas é um texto que a gente tem que olhar com carinho para ele. Porque esse texto mostra quem é o homem. Está em 2 Samuel 11:12. Não precisa abrir. Eu vou contar aqui com as minhas palavras para vocês. Por que eu vou contar a história de Davi com Batseba? Porque foi por causa dessa história que ele escreveu o Salmo 32, que a gente está no nosso texto aqui. Tá? Numa época em que os reis saíam à guerra, o Davi estava em casa. Isso já mostra a sua soberba, a sua presunção. Ele já estava, não, tá tranquilo, vai lá. Antes ele ia em todas, mas agora ele está em casa. E a Bíblia diz que ele estando em casa, enquanto o pau estava torando lá no campo, ele em casa, ele acorda meio-dia, cara. E aí ele levanta e vai dar uma volta na sua varanda, lá no seu palácio, e ele olha uma mulher tomando banho. Isso é lascívia. Fica espiando a vizinha tomar banho, cara. Ele pergunta, quem que é essa mulher aí? Ah, é a Batseba, ela é a esposa do Urias. Sabe quem era Urias? O soldado do Davi, que estava lá na guerra, que ele mesmo, o rei, não foi. O Urias estava lá na guerra, tá longe, né? Manda trazer a Batseba. E ele, sendo casado, Davi, sabendo que a Batseba era casada com o soldado dele, ele se deita com Batseba. E tem relação com ela. E aí ela vai embora para casa. Passa um tempo, ela manda avisar o rei, olha, estou grávida. E o que o rei faz então? Opa, vamos resolver esse BO. Ele manda chamar o Urias, que está lá na guerra. Traz o Urias. Ô Urias, e aí, bom? Como é que tá? Fala aí, como é que tá a guerra? Como é que tá? Vem jantar aqui, janta aqui, cara. Leva o Urias para jantar na casa dele. Dá vinho para o Urias. E fala assim, Urias, agora, vai lá para tua casa, cara. Relaxa um pouquinho da guerra, muito tenso. Vai lá. O que o Davi planejava? Que ele se deitasse com a sua esposa, e aquele nenê que iria surgir, logo seria do Urias. Esse é Davi, queridos. Um crente velho. Décadas andando com o Senhor. O mavioso salmista de Israel. Um homem segundo o coração de Deus. Esse é Davi. O Urias sai daquele jantar e ele, ao invés de ir para sua casa, e a sua esposa era lindíssima, a Bíblia diz, e ele já estava há muito tempo sem vê-la, ele, em vez de ir para casa, ele deita ali, na frente da casa do rei. E aí os caras falam assim, o Urias não foi para casa não. O rei, mãe, mas como assim? Chama ele aqui. Não, rei, o meu general está lá no campo de batalha, a arca da aliança está lá no campo, todo mundo está lá lutando, eu vou para minha casa, me deitar com a minha esposa? De maneira nenhuma. O Davi, não deu certo o plano. O que ele faz? Ele chama, vem jantar de novo comigo aqui amanhã. O Urias vai jantar com ele, ele embebeda o Urias, soca vinho no cara, para ver se assim ele vai. E ele faz a mesma coisa, não vou para minha casa, eu vou para o campo de batalha, e dormiu ali. Sabe o que o Davi fez? Ele escreveu uma carta para o Joabe, que era o comandante do exército. Escreveu na carta assim, Joabe, pega o Urias, coloca ele no pior lugar da batalha, para que morra. Ele escreveu com essas palavras. E veja o que o Davi fez. Ele fecha a carta, chama o Urias, Urias, pega essa carta aqui, e leva para o Joabe. Veja, irmãos, aonde vai o coração humano? Ele entrega a carta na mão do Urias, e o Urias está levando a sua sentença de morte para o Joabe, e ele morre. E o Davi resolveu o seu problema. Um bom tempo depois, Deus manda um homem chamado Natã. E o Natã vai falar com o Davi. E o Natã conta uma parábola. Olha, Davi, tinha um cara muito rico.
com muitas ovelhas. E tinha um outro cara pobrezinho que só tinha uma ovelhinha. Ele até dormia na mesma casa que a ovelhinha, comia do seu prato, amava aquela ovelhinha. Esse homem rico, que tinha muitas ovelhas, recebeu um visitante, mas ele não quis matar nenhuma ovelha. Ele foi, roubou a ovelhinha do pequenininho aqui, do pobrezinho, matou e serviu para a sua visita. O Davi levantou da mesa bravo: digno de morte este homem, tem que morrer. O Natã olhou para ele assim: pois é, você é este homem. Aí a casa caiu. Aí Davi diz: pequei. E aí, ele escreve o Salmo 32. O Senhor corrige Davi. A Bíblia diz assim: você pecou, eu sei, mas você está perdoado. Porém, o menino que te nasceu vai morrer. E detalhe, queridos, o menino que nasceu é aquele que ele engravidou. O menino já tinha nascido. Quanto tempo ele ficou escondendo, irmãos, essa mentira? 1 ano. 1 ano. Ocultando o pecado. Olha a quantidade de pecado que ele cometeu nessa situação. E aí, ele é desmascarado diante de Deus. E eu quero dizer para você, querido irmão, que esse homem, Davi, que fez todas essas coisas, ele está agora, no céu. Ele está na glória. Porque ele não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio. Esse homem está no céu hoje, porque ele é um homem a quem Deus atribuiu justiça independentemente das obras. Esse homem, Davi, está no céu hoje, porque ele foi unido a Cristo, mediante a fé. O seu pecado nojento foi imputado a Cristo, e a justiça de Cristo foi imputada a Davi, e ele foi considerado justo diante de Deus, porque ele creu no Evangelho, não porque ele fez boas obras, não porque ele era uma pessoa boa, ele era igual a mim e a você, mau. É claro que ele deu vazão numa maneira no pecado assim que, acho que nós ainda não chegamos nesse padrão, mas nós temos potencial, não tenha dúvida. Nós fazemos tudo o que ele fez. Nós somos lascivos, nós somos imorais, temos desejos errados, escondemos as coisas, dissimulamos, racionalizamos o nosso pecado, nos justificamos o tempo todo. É ou não é? Nós temos exatamente o mesmo coração, e é para essas pessoas que Jesus veio, para aquele que pela graça reconhece a sua miséria, entende que não tem como trabalhar, mas crê naquele que justifica o ímpio. Esse é o Evangelho, a salvação de graça e grátis, gratuitamente por sua graça, para todo aquele que crê. E é interessante ali no nosso texto, né? Versículo 6 ele diz: bem-aventurado a quem Deus atribui justiça. Mais uma vez aquele verbinho lá, logizomai, a quem Deus imputa justiça. E no 8 ele dá outra contraparte, ó: bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado, queridos. O meu pecado foi condenado de tal maneira em Cristo Jesus, que Deus jamais imputará pecado a mim. Isso quer dizer o seguinte, que todos os pecados que você cometeu, se você crê no Senhor, se você está nele, todos os pecados que você cometeu no passado, já foram perdoados. Todos os que você cometeu no presente, hoje, estão perdoados. E eu vou dizer mais: se você está em Cristo Jesus, todos os pecados que você ainda vai cometer, e serão muitos, já estão absolutamente
perdoados. Porque bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Ele jamais imputará o pecado a nós, os que cremos. Tinha um texto que eu não entendia muito bem, mas um dia o Hernandes veio aqui nesse púlpito, Hernandes Dias Lopes, e ele explicou de tal maneira que eu nunca mais esqueci. Lembra aquele texto de 1 João que diz assim, se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas é justo perdoar pecado, cara? Sabe por que Ele é justo em nos perdoar? Porque como Ele já condenou o meu pecado em Cristo, não seria justo Ele punir o mesmo pecado 2 vezes. Entende? Todo aquele que está em Cristo, o Senhor jamais imputará pecado. É claro que Ele vai nos disciplinar como um pai que ama o filho. Ele disciplinou Davi. O filho do seu pecado morreu. Ele teve muita dor, perdeu um nenê, um filho amado, porque o Senhor o estava disciplinando. Mas ele não perdeu salvação, porque ele estava justificado de uma vez por todas. Todo aquele que crê, queridos, está justificado de uma vez por todas. Essa é a maravilha do Evangelho. O que Cristo fez por nós saiu da glória, irmãos. O Filho de Deus perfeito, Ele abriu mão da sua glória. Ele veio até este mundo vil que você nasceu e eu. Ele assumiu a nossa forma, Ele virou homem. E Ele viveu uma vida perfeita. Ele cumpriu as obras da lei, desde o dia em que nasceu. E no final, Ele caminha para uma cruz e diz ao Pai, pega o pecado do meu povo e coloca sobre mim, Pai. E condena em mim a ira que o Senhor tem contra o pecado, o Senhor a deposita em mim. E a minha justiça, essa que eu vivi diante do Senhor 33 anos, sem jamais pecar nem em pensamento, essa justiça o Senhor imputa a todo aquele que crê em mim. É isso que Ele fez na cruz. E mais, lá naquela cruz, quando Ele estava lá, a Bíblia diz, quer você creia, quer não, que Ele nos atraiu no seu corpo. O nosso velho homem, este miserável que é escravo do pecado, que ama o pecado, esse velho homem incrédulo, ele foi atraído no corpo de Cristo. E quando Deus o moeu naquela cruz e o matou, ele foi sepultado. E o nosso velho homem, nós os que cremos, fomos sepultados com ele também. E a Bíblia diz, lá em Romanos 6, que quando o Pai o ressuscitou dentre os mortos, nós, os que cremos, fomos ressuscitados juntamente com Ele em novidade de vida. Como se não bastasse, irmãos, o perdão absoluto de pecados, Ele faz mais. Ele troca o seu coração. Ele mudou a nossa natureza. Ele tirou o coração de pedra e deu um coração de carne. Isso é o Evangelho. Por alguma obra que você fez? Não. Não. Pela sua graça, que te escolheu para isso. E aí Ele deu ainda a fé para você crer nisso. Esse é o Evangelho. Em suma, o que nós vimos aqui, nesse texto de hoje? Que só há um meio de ser salvo. É crendo em Cristo e na sua obra. É a justificação por meio da fé. Você crê que você estava em Cristo naquela obra de cruz e de ressurreição? Você crê nisso? Bem-aventurado o homem, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Vamos ler comigo, irmãos, Salmo 32, vamos lá no Salmo mesmo, para a gente fechar. O Davi, aquele pecador miserável, que cometeu aquelas atrocidades terríveis que eu contei para vocês, entendendo a miséria do seu coração e o tamanho da graça de Cristo, ele escreve o Salmo 32. Eu não vou ler inteiro, mas a gente pode ler até o 6, que vai dar uma boa... O Senhor vai receber glória ao lermos esse texto. Lembra naquele pecador nojento de que é Davi, e agora é ele escrevendo aqui. Ele diz, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo.
enquanto calei os meus pecados, lembra? Ele ficou mais de 1 ano escondendo o pecado dele, lembra? Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, sabe? Aquela consciência acusando, e você mal, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Deus trabalhando na vida dele, né? E o meu vigor, né, a minha força, se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Aqui é quando ele revelou, abriu o coração, e disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade. Irmãos, ele só disse confessarei. Antes mesmo de confessar, o Senhor já tinha perdoado. Está vendo? Você está vendo o texto ou não? E disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Que maravilha, não é, irmãos? Que maravilha é a graça de Deus. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de ter contato com o Teu Evangelho, Pai. Senhor, nós somos pecadores por nascimento, Pai, por natureza. Nós temos um coração exatamente igual ao de Davi. O salário que nós merecemos, Pai, é a morte. Mas o dom gratuito que o Senhor nos deu foi o Teu Filho Jesus Cristo lá naquela cruz. Por isso, Pai, nós Te somos muito gratos. Nós Te louvamos, Te adoramos, Te bendizemos. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor suportou os nossos pecados, e o Senhor os condenou todos no Teu Filho Jesus. O meu pedido aqui, Pai, é que se há alguém aqui que ainda não experimentou a maravilha do Evangelho, se há alguém aqui que apenas conhece o Evangelho de ouvir falar, ou apenas o conhece intelectualmente, que hoje o Senhor incomode essa pessoa, que todos esses pecados que vêm pesando no seu coração, sendo acusados pela sua consciência, que eles venham à tona diante de Ti, e essa pessoa encontre a redenção, a mesma que Davi encontrou, e a mesma que todos os crentes encontraram. Justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com o Senhor, e o nosso pedido é que todos aqui usufruam disso, em nome de Jesus, amém. Amém.